Amada Igreja do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em cada coração. Estou gravando esse vídeo movido pelo amor, igreja, que eu tenho por essa Igreja Família em Cristo, pelas ovelhinhas que o Senhor colocou e tem colocado aqui nesse aprisco, pelo zelo que eu tenho à palavra de Deus. Então, eu quero dizer, amada igreja, e peço a você que não tem muita paciência de ouvir áudio e vídeo um pouco longo, que pelo menos abram exceção ao que eu tenho para falar. Amém, igreja? Eu tenho observado nesses dias aí de Copa que alguns irmãos, e quando eu digo não só aqui da Igreja Família em Cristo, mas em geral, tem o desejo no seu coração que os horários do culto sejam alterados para não coincidir com o jogo da seleção brasileira, da Copa do Mundo, né, que está acontecendo. Eu até compreendo o entusiasmo de um evento dessa natureza que desperta em nosso país. Entretanto, igreja, somos chamados a refletir biblicamente sobre aquilo que ocupa o primeiro lugar em nosso coração. A Igreja de Jesus, que foi inaugurada lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus disse: o inferno não prevalecerá contra a minha igreja, ela não existe para se adaptar às prioridades do mundo, mas para anunciar Cristo às pessoas, para anunciar a supremacia de Cristo ao mundo. Então Jesus declarou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. Então, quando um evento esportivo dessa natureza passa a determinar a nossa disposição para cultuar a Deus, precisamos examinar se nossas prioridades continuam alinhadas com a vontade do Senhor. A palavra de Deus nos exorta. Deu problema aqui, eu vou continuar. A palavra de Deus nos exorta, não deixemos de participar do culto, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, exortações, e tanto mais quando vede que o dia do Senhor se aproxima. Está lá em Hebreus 10:25. A reunião da igreja não é um compromisso secundário, mas é um privilégio concedido por Deus para adorá-lo, ouvir a sua palavra e fortalecer a comunhão entre os santos. Precisamos lembrar, irmãos, que nós também, de que o culto é oferecido ao Rei dos Reis. É isso, ao Rei dos Reis. E isso nos lembra que o futebol, por mais emocionante que seja, é passageiro. As vitórias, as derrotas de uma seleção vão durar apenas alguns dias na memória do povo. Por exemplo, sem olhar para o Google, qual a seleção que foi campeã em 1982, por exemplo? Em 1986, você lembra? Em 1990, em 2002, 2016,
mais perto, em 2022, sem consultar o Google. Você não lembra, eu também não. Então, que o culto, ele precisa ser oferecido a Deus. Eu não estou dizendo que assistir um jogo de futebol é pecado. Não estou dizendo que assistir um jogo da seleção é pecado. Eu assisto também. Mas aqui é questão da prioridade. Nós temos que lembrar que o culto é oferecido ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, no momento que a gente troca o culto, no momento que a gente troca o culto, o horário do culto, ou deixa de cultuar a Deus por causa de um futebol, das coisas do mundo, aí o problema é muito maior. Então, que jamais aconteça conosco o que ocorreu com Esaú, que trocou algo de valor eterno por uma satisfação momentânea. O perigo, irmão, não está no esporte, mas em permitir que ele se torne mais importante do que a nossa prioridade, adorar o Deus de nossa vida, que nos salvou naquele momento separado por Deus. O nosso costume de adorar o Deus nas quartas-feiras, no domingo. Somos chamados também, ao mesmo tempo, a agir com amor e respeito uns para com os outros. Tudo bem, a gente não vai criticar aqui quem faltar o culto, quem não quiser, é problema de cada um. Não devemos julgar quem aprecia o futebol, né? Desprezar aqueles que escolhem priorizar o futebol. Mas precisamos priorizar primeiro as coisas do reino de Deus. Como igreja, nós precisamos testemunhar que Cristo é digno da nossa maior dedicação. Então, igreja, eu exorto essa igreja Família em Cristo a preservar o culto e não permitir que os valores desse mundo ditem a nossa agenda espiritual. Que as nossas decisões, elas revelem que Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida, da nossa casa e da nossa congregação, da nossa igreja. Que nós possamos repetir com sinceridade as palavras de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Que Deus nos conceda sabedoria, discernimento e um coração inteiramente consagrado a Ele. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.